Ontem, dia 29 de novembro, na Câmara de Fronteira, um debate crucial ecoou pelos corredores, mobilizando a atenção de populares preocupados com o futuro do município. A discussão girou em torno de uma minuta apresentada pela empresa responsável pela renovação da lei orgânica local, um processo que se estenderá pelos próximos 6 meses. A Casa Legislativa estava repleta de cidadãos ávidos por entender as nuances dessa proposta. Entre os pontos mais debatidos, destaca-se o artigo que assegura aos servidores públicos o direito ao quinquênio e às férias-prêmios. Contudo, a perplexidade tomou conta de alguns presentes, que se viraram diante da incerteza sobre a responsabilidade da nova lei orgânica. Seria incumbência do Executivo ou do Legislativo Municipal? Para dissipar essas dúvidas, a TV Rio Grande buscou a perspectiva de cada vereador presente na sessão. O intuito da TV Rio Grande é fornecer a você, espectador, uma compreensão aprofundada desse complexo cenário. Eu quero agradecer, parabenizar todos os funcionários públicos que esteve aqui hoje presente. Eu, vereador Zenildo, que estou sempre lutando em prol do funcionário público, fiz várias indicações, projeto de lei em prol do funcionário público. E hoje ver essa casa lotada muito me gratificou. Está tendo uma mudança na lei orgânica do município e passaram para a gente um artigo esse que dá os benefícios ao funcionário público, ou vários benefícios, e queria ser colocado esse artigo numa lei complementar. O vereador Serginho quis colocar numa emenda, mas hoje o público aqui presente foi unânime, não quer que tira esse artigo da lei orgânica, e nós vereadores vamos acatar, tenho certeza que todos os vereadores vão respeitar a vontade do funcionário público. E quero dizer para todo funcionário público que nós vereadores estamos aqui fazendo o nosso trabalho e jamais, eu falo em meu nome, em nome dos demais vereadores, nós estamos aqui para trabalhar por vocês, o que puder estar ajudando sim, e não jamais tirar benefícios. Sim, sem sombra de dúvida. Só uma pergunta que não ficou clara: qual foi a responsabilidade do Executivo hoje na discussão da lei orgânica? Não, nenhuma. Essa lei a gente estava sendo estudado aqui já há alguns meses, né? Sim, eu fui no rádio, fui falar lá, porque quando eu peguei a minuta na mão e vi lá o artigo 120 revogado, eu fui até a rádio, fui dar entrevista, falei que estava lá sendo, mas falei que era uma minuta, que não estava sendo votado ainda, que os vereadores iam analisar, vim até a Secretaria da Câmara para estar voltando esse artigo, fazer uma emenda, mas como o vereador Serginho já tinha se atentado a isso, ele já tinha feito essa emenda para manter o artigo 120 e aumentar ainda também o plano de carreira de funcionário. Então eu não fui justo com ele, no rádio eu falei que ele tinha feito essa emenda, falei que ia ter a reunião, convoquei o povo, porque eles queriam convocar só um de cada setor, eu achei injusto. Por isso que eu fui no rádio, chamei a população sim, falei vamos lá, mas jamais eu fiz terrorismo, falando que ia votar o artigo 120, cada um entendeu de uma maneira, mas as minhas palavras que saíram da minha boca, até que foi o áudio, pode escutar que foi um áudio da rádio, foi falando o seguinte, que estava havendo o estudo da lei orgânica, que a lei orgânica, já vou responder a sua pergunta sobre o Executivo, quem faz a lei orgânica? É o Legislativo que faz essa lei, o Executivo ele não faz essa lei, então já estou respondendo a pergunta. Então a gente estava discutindo as minutas ainda. Eduardo, primeiramente nós queremos aqui agradecer a presença de todos que tiveram nessa casa, e para nós é um momento importante, que a nossa população, eles vieram querer saber sobre o artigo 120, que foi divulgado durante a cidade, mas deixando bem claro para a nossa população que essa casa aqui, ela está a favor do povo, ela está a favor do servidor. Então tudo que chegar nessa casa aqui, ela será analisada. Essa lei, ela está passando por análise, e tudo aquilo que for contra o servidor, que for contra a população, ela não vai ser votada. Então, a gente veio aqui para discutir essa minuta, onde há quase uns 6, 7 meses atrás, a gente está tentando fazer esse regimento interno, né? E agora que saiu essa minuta.
Dentro dessa minuta, tem questão, como está muito defasado, tem há mais de 180 alterações, então a gente tem coisas que não precisa, tem coisas que precisa. E dentro desse contexto, a gente está discutindo o que precisa e o que não precisa. Então, o problema maior aí da população é sobre esse artigo 120. Esse artigo 120 está englobado no Estatuto do Servidor. Então, posteriormente, não precisaria estar no regimento. Só que a Câmara, os vereadores, eles querem que mantenha. Além de manter esse artigo, a gente está elaborando emendas que dá direito a mais, que é o plano de carreira para o servidor. Eduardo, essa lei orgânica cabe ao legislativo, não ao executivo. Por que foi passado aqui? Uma minuta, né, para apreciação, para a gente discutir, né? É claro que nenhum vereador aqui vai contra o funcionário público, nenhum e nem a população. O que for de benefício para a população e para o funcionário público, nós vamos estar sugerindo mais benefícios, não tirando benefício. O funcionário público já tem um regime estatutário, né? Então já não tem tantos benefícios. E nós vamos tirar? Nós não podemos estagnar o funcionário público. Nós temos que criar mais benefícios para esses funcionários. Então, nós estamos aqui para lutar junto com o funcionalismo público aqui de Fronteira e com a população. Vou conversar com o vereador Serginho. Muito obrigado pela entrevista com a TV Rio Grande. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo para a população que nos assiste do que aconteceu aqui hoje. A casa lotou. E eu também gostaria de saber qual é a responsabilidade do Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, e o Poder Executivo, que é a Prefeitura de Fronteira, na discussão da lei orgânica de uma minuta que a Câmara recebeu de uma empresa que foi contratada e não do Executivo. Boa noite, Mudim, boa noite a todos os ouvintes da TV Rio Grande, né? Foi uma audiência pública hoje que nós tivemos, foi bem proveitosa e já de início deixar já bem claro que essa questão da lei orgânica, ela se refere só aqui, ao Legislativo, não ao Executivo, entendeu? Então deixar bem claro. E o que a gente está discutindo é uma minuta, não é um projeto ainda. E dentro dessa minuta, eu fui o vereador que coloquei uma emenda, sugeri uma emenda. Por que sugeri uma emenda? Porque não é o projeto ainda. A partir que vir um projeto, aí sim vai ser uma emenda para que mantenha o artigo 120, por mais que o jurídico falou que não tem nada a ver, mas para acalmar o coração do funcionário público, eu estou há 3 mandatos aqui, 3º mandato, nunca votei contra a direito de funcionário público. Então não vai ser dessa vez. Então para acalmar, porque não vai acontecer isso, mas para acalmar o coração dos funcionários públicos, eu fiz essa emenda mantendo os direitos de todos que está lá no artigo 120 e ainda acrescentei mais, que eu coloquei o plano de carreira. E eu fiz outras emendas, coloquei emenda também da questão do meio ambiente, algumas coisas que a gente está analisando, mas essa minuta vai ser analisada e vai ser colocado em votação o projeto quando tiver formado. O ano que vem, o presidente da casa vai estar vendo e na hora que estiver tudo adequado, que a população vai estar sabendo de tudo certinho, aí sim vai estar colocando em pauta para a gente estar apreciando e votando. Então foi isso que aconteceu. Isso não cabe, a lei orgânica não cabe ao Executivo, mas sim para cá, para nossa casa. Eduardo, é um prazer muito grande estar aqui na TV Rio Grande mais uma vez. Gostaria de parabenizar a todos vocês pelo grande trabalho para estar levando a informação para a nossa população. Hoje nós tivemos uma audiência pública que eu acho que foi de grande importância, né, sobre a lei orgânica, né? Nossa lei orgânica, a última vez foi atualizada em meados dos anos 90 ainda, 1990, 91. E de lá para cá, mais de 180 emendas na Constituição Federal foram feitas. Então é uma lei que já está um pouco desatualizada, né? E nós estamos trabalhando para estar atualizando e modernizando essa lei para melhorar o direcionamento da nossa cidade, para dar qualidade de vida para a nossa população, né? E nós recebemos uma minuta, né? Foi contratada uma empresa aí para estar dando consultoria, porque é um assunto de suma importância, uma empresa renomada que tem expertise no assunto, né? E durante a semana aí houve alguns fatos distorcidos
que iriam revogar o artigo 120, né? Tirando direito dos trabalhadores e dos funcionários públicos, né? É uma minuta que nós recebemos, não tem poder de lei ainda há muito a ser discutida. Então, essa reunião aqui, essa audiência pública foi de grande importância para nós acalmar a população. Acho que nós temos que ter muita responsabilidade, nós como representantes do povo, vereadores, nas palavras que nós falamos, o que nós colocamos, que falamos para a população, temos que ter muita responsabilidade, porque isso aí traz desconforto, muitas pessoas desesperadas, com uma coisa que nem andou ainda, nem foi votada. É lógico que a gente tem muito que caminhar, a lei orgânica vai ser muito importante para o município, vai trazer bastante benefício, tanto para o município, para crescer o desenvolvimento do nosso município, tanto para a população. Mas ficou bem esclarecido, não estamos aqui para tirar direito do servidor público, isso aqui, a lei orgânica é de iniciativa do Legislativo, partiu do Legislativo, o Executivo não tem nada a ver com isso, e tem certeza que no final a gente vai conseguir fechar aí e trazer benefício para a nossa população. É o que nós estamos trabalhando, para trabalhar para a população, dar qualidade de vida para o nosso povo de fronteira. Eu converso agora com o vereador Dunga. Muito obrigado por conceder a entrevista à TV Rio Grande. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo sobre o que aconteceu aqui, né, em sua visão, e também eu gostaria de entender qual é a responsabilidade do Poder Legislativo e do Poder Executivo na discussão dessa minuta que veio de uma empresa, né, para discussão da nova lei orgânica do município. Eduardo, boa noite à população que está nos assistindo. Hoje tivemos aqui essa reunião, né, onde foi discutido um artigo, né, que houve aí uma revogação, mas é uma revogação ali que ela ia entrar em discussão, né, porque estamos aqui, né, nessa casa mudando o regimento, alguns pontos, né, porque o regimento ele está muito defasado, são leis antigas, né, no regimento e na lei orgânica também, né. Então, agradecer, né, o servidor público que vem em massa nessa casa aqui. Então, vereador nenhum aqui nessa casa, Eduardo, quer tirar o direito do servidor. O servidor ele já ganha tão pouco, né? Aí surgiu essa revogação lá, né, juntamente com a doutora. Ela ia vir para a pauta de discussão. Aí o vereador Serginho parece que achou, né, esse texto lá. E imediato a gente já convocou essa audiência pública para mostrar para a população, para o funcionário público, que o vereador está aqui não é para tirar direito de ninguém, direito de servidor, está aqui para defender a população e o servidor público. Então, eu como vereador dessa casa, né, somos eleitos pelo povo, não estou aqui para tirar direito de ninguém, né? Estamos aqui para defender o servidor público. Obrigado, Eduardo. Eu acho que é o momento de nós falarmos, de nós ouvirmos, né? E nós já tivemos uma outra audiência pública aqui na Casa Legislativa referente a esse tema, no qual teve um baixo público, mas tiveram alguns servidores. Hoje nós pudemos ver que eles estavam aqui novamente, então são pessoas que tiveram acesso a essas informações. Baseado nisso, houve a contratação de uma empresa terceirizada no início do ano pelo Legislativo, a alteração da lei orgânica de uma forma geral, ela é de competência exclusiva do Legislativo. Então não tem nada a ver com o Executivo, somos nós, é o Legislativo que quer modernizar a legislação do município, certo? E baseado no entendimento dessa empresa, foi nos enviado no dia 23 uma minuta para vir como estudo à Câmara. Então, deixando bem claro, esse projeto, essa alteração ainda nem tramita na Câmara. Ela está em estudo. Então, nesse sentido, houve uma situação de um relato disseminando algumas inverdades, algumas questões que não condiziam, como se nós já fôssemos votar isso, como se já tivesse em votação, certo? E não é essa a nossa pauta, né?
Baseado nisso, essa minuta vai entrar em discussão, ela vai passar na comissão específica, onde vão ter emendas, ela vai passar nas comissões permanentes da casa, vai ter emendas e lá vai sair o texto. Saindo esse texto, né, essas considerações, aí sim nós vamos votar, aí sim nós vamos estar fazendo isso. Mas isso delimita um longo trabalho, um longo estudo, que de uma certa forma nós queremos a participação da população e por isso que houve audiência pública. Nós viemos aqui hoje para sanar essas dúvidas. Como também nas próximas reuniões nós vamos estar abrindo, serão em plenário, para ter uma pontualidade, para a população poder relatar e ver o que está acontecendo. Baseado nisso, é um posicionamento da Câmara garantir todos os direitos dos servidores municipais. Já foram propostas algumas emendas sugestivas, né, à comissão para incluir isso, e eu acredito que nós tenhamos aí uns 4 a 5 meses para conseguir até ter todo o desenvolvimento interno e conseguir fazer as votações, né? Isso não é uma situação de agora, mas nós vamos ter um futuro aí pela frente. Nós contamos com a participação da população, né? É um posicionamento do presidente, da mesa e de todos os vereadores, eu acredito. Isso que nós tivemos hoje aqui foi uma manifestação da população e nós gostamos muito de ouvir. Então, aproveito a oportunidade também para convidar o povo de Fronteira para vir às nossas reuniões, porque é o momento também de nós interagirmos, explicarmos o projeto e saber o que está se passando aqui. E não, às vezes, vir num anseio, num medo de que se aconteça algo por inverdades. Então, venham às nossas reuniões, estejam presentes, nós somos abertos, nós gostamos desse tipo de diálogo, né? E basicamente é isso.